Pipoca? Confere. Bebidas? Confere. Controle remoto? Na mão e pronto pro play. Então agora estamos entrando no Sofaverso. Muito bem, Sofaverso começando, voltamos para mais um episódio do seu podcast e hoje vamos falar de cinema, vamos falar de filmes, vamos falar da nova trilogia de Halloween e para isso eu tô com o Everton. Fala pessoal, beleza? Eu tô com o Anderson. Anderson, você por aqui, meu caro? Para a alegria de exatamente ninguém, tristeza de todo mundo, eu tô aqui pra gravar esse episódio. Inclusive de quem grava o podcast. Exato, exatamente isso. Que não, mano, muito bem-vindo. Bom, trabalho é foda, né? Eles acham que a gente é milionário com o podcast, ainda não somos, mas bem, Caraca, quem sabe? Se fosse, eu tava fazendo podcast de segunda a sexta, cara. Então lançava mais de um. Com certeza seria mais um episódio por semana. Mas muito bem, Anderson tá aqui com a gente. Eu sou o Vinícius e vamos conversar sobre filmes, vamos conversar sobre cinema. Vamos fazer uma coisa mais clichê do que qualquer coisa, lançar um episódio temático no Halloween. Vamos falar da nova trilogia de filmes do Halloween, essa franquia cinematográfica criada e capitaneada lá pelo John Carpenter lá desde 1978, que se arrastou por uma cacetada de filmes e teve uma sobrevida, teve um novo respiro, teve uma nova roupagem em 2018 com o David Gordon Green na direção e com várias cabeças pensando num novo rumo da história que basicamente eles eliminaram e cagaram pra tudo que aconteceu depois do filme de 78 e fizeram... Ainda bem, quando você falou que teve altos e baixos, eu até esqueço que teve qualquer coisa depois do filme de 78. Exatamente, depois do filme de 78 tiveram inúmeros filmes, né? E o Halloween 2018... Não teve, cara, desculpa. Pula pra 2018. O Halloween de 2018, ele considera apenas aquele filme clássico, o filme do Carpenter, o único filme que o Carpenter dirigiu, né, de fato. Além disso, filme dirigido pelo Carpenter, trilha sonora magistralmente composta pelo Carpenter, personagens e roteiros de Carpenter e Debra Hill. Basicamente, ele só não foi o Michael Myers, porque de resto ele fez basicamente tudo. E nem a Laurie. Seria estranho ele ser a Laurie. Mas... exatamente. Colocar uma peruca ali com aquele bigode não ia combinar. Mas, cara, um dos filmes mais clássicos da história do cinema, é um dos meus filmes favoritos, eu acho, é um filme maravilhoso que eu já vi mais de uma vez. Fã de filmes de terror, e isso é público notório e tal, mas, cara, Halloween, ele é um capítulo à parte que ele nasceu, ele criou um gênero do nada, que é o slasher, porque todo mundo que veio depois dele, o Jason, o Freddy Krueger, os Cenobitas lá do Clive Barker, sabe, esse tipo de coisa, tudo veio daqui, a obra seminal é esse filme aqui. Não que não houvesse filmes de terror, mas era com outra vibe. Você tem os filmes clássicos do Wes Craven, por exemplo, mas a ideia de moldar um gênero, um subgênero dentro de um gênero é aqui. Com certeza. E bem, o David Gordon Green e uma trupe ali, com o Danny McBride, que é um cara da comédia, muito conhecido ali pelas séries da HBO, né? Tiveram essa ideia, essa nova roupagem pro Halloween, produzido pela Blumhouse, que também é um estúdio inovador do terror, que tá trazendo muitas coisas que estão bombando aqui nos últimos anos, e também deu essa porta pra essa nova história. E o Halloween de 2018 é o 11º filme da franquia. Então são... Pra você ver quantos filmes tiveram... É o segundo filme da franquia, cara. Quantos filmes tiveram depois. Reboots ruins, reboots, remakes, continuações diretas e várias ideias. Talvez, tem fã que gosta muito... eu não assisti esses filmes, né, do Halloween, toda a extensa franquia aqui. Eu assisti até o quarto. Tem muitos fãs que gostam dos filmes, por exemplo, da ideia do Rob Zombie, que fez um filme... Eu odeio esses filmes. Falo que o primeiro filme dele é bom e o segundo já não é mais, já vai tropeçando. E tem outras coisas ali que um fã ou outro começa a gostar, mas é óbvio que na maior parte o pessoal fica meio... Que merda é essa? Tem um que eu acho legal, que é o H20, que é o exatamente 20 anos depois. Sim, é o que a Jamie Lee Curtis também participa, né? Isso, exatamente. Mas aquele é um filme legal justamente pela ideia de dele ser influenciado agora pelo Pânico, né? Que já tinha, à época, 2 filmes.
filmes, ou 3, eu não lembro, o 3 saiu acho que depois, né? 3 é do começo dos anos 2000, se não me falha mesmo. Eu não lembro as datas, mas o nosso podcast de franquia Pânico tem todas as datas tem o Pânico, lá. mas é que Pânico não é uma franquia que eu seja assim, uau, eu achei, sei lá, o primeiro e o segundo e pra mim tá bom. Mas, então é isso, ele traz aquela revitalização. Mas, voltando do passado pro presente, eu, tirando a piada à parte, eu prefiro seguir agora essa linha justamente do filme de 78, entender o que aconteceu ali anos 80, anos 90, começo dos anos 2000, mas aceitar que o que vale agora é a partir desse 2018 e que a gente tem agora sim uma história com começo, meio e fim envolvendo Michael Myers e Laurie Strode. Muito bem, muito bem. E bem, como a gente já comentou, né, a gente vai falar de 3 filmes dessa nova trilogia, né, que começou lá em 2018, a gente teve o Halloween, depois a gente vai comentar do... Posso fazer um adendo? Pode, claro. A gente não vai falar do filme clássico primeiro, porque a gente já falou dele no cast antigo sobre num episódio sobre o John Carpenter, sobre a filmografia dele. Um episódio bem legal, aliás. Eu gosto bastante daquele episódio. E segundo, porque o foco é justamente nessa modernização que a Blumhouse fez. Então a gente não precisa aqui trazer... E também porque todo mundo já falou do filme de 78. Vamos falar da trilogia nova. Então vamos começar a conversar, né? A gente vai conversar sobre os 3 filmes, né? Que a gente tá comentando dessa nova trilogia, do Halloween 2018, depois Halloween Kills de 2021, em 2022. Recentemente, o filme mais novo, a gente vai chegar no Halloween Ends. Então a gente vai dar spoilers, né? Do que acontece no final desses novos filmes, do caminho que esses personagens clássicos tomaram. Então vamos começar a conversar, né? Em Halloween, filme de 2018, que eu já comentei, dirigido pelo David Gordon Green, e o roteiro é do Jeff Fradley, do próprio David Gordon Green e do Danny McBride. O Danny McBride e o David Gordon Green, eu comentei das séries da HBO, eles têm ali uma parceria gigantesca, assim, pra quem tá acompanhando, acho que eu já até comentei em algum bloco final, The Original Gemstones, que é uma série muito divertida. A série do Kenny Powers, que eu esqueci o nome, é Ashbound Down, é isso? Acho que é isso. Ashbound Down, exatamente. Eles são parceiros dessas séries ali da HBO e, pô, séries de comédia bem pastelão até. Nem tanto, né? Porque o humor do Danny McBride, ele é meio esquisito naquela linha do humor do Seth Rogen, o James Franco. É uma linha tênue entre o pastelão, né? e a ofensividade, então, exatamente. E eu acho que ele se encontrou fazendo filme de terror, porque aquele pode ser escroto pelo bem da história. E bem, é um tipo de comédia que me agrada, assim, são as séries deles, eu gosto particularmente. E, bom, eles vieram pro terror, né, pra fazer essa nova ideia de Halloween, tinham lá a sua ideia. Eles tinham muita dúvida se a Jamie Lee Curtis ia topar participar novamente dos filmes, porque, quiçá, os outros filmes que ela participou, tirando o clássico, ela sabe que não foram muito bem das pernas, mas ela deve ter ganhado o seu dinheiro lá, então não dá pra reclamar muito. Então eles fizeram uma ideia de primeiro filme que seja muito atraente pra trazer ela de volta, pra vender a ideia pro estúdio, né, pra Blumhouse, e foi bem vendida, e o filme chegou e foi muito bem recebido lá no ano de 2018. E vamos começar conversando com ele. O que vocês acham dessa revitalização e desse primeiro filme que continua diretamente lá a história de 78? Que a merda toda começa porque resolveram fazer podcast. Tinha que ser podcaster. Isso é verdade. Mas, cara, já me antecipando assim, muito, ele é o filme pra mim que ele tá pau a pau com o de 78, velho. Esse filme eu revi mais de uma vez, porque ele não é bom só dentro da franquia do Halloween, mas ele é bom como cinema. A construção dele e a ideia, a apresentação do Michael Myers sendo tirado do estado de transe, que ele passou 40 anos vegetativo, porque na cabeça dele, a motivação dele é ir atrás da Laurie, qualquer outra coisa pra ele não faz sentido, então ele apenas existe, ele não vive, ele existe, tá lá daquele jeito. Então essa introdução dele, aquela cena de abertura onde os jornalistas eles entram e a gente só vê a sombra do Mike Myers, você já arrepia toda a espinha assim, cara. Mas claro, ajuda também exatamente a construção dos demais personagens ao longo do eu acho legal que ele é um filme que ele faz muita homenagem ao de 78 e alguns mesmo da própria franquia que apareceram mais numa questão de personagens que vão aparecendo. E também eu acho que como sequência do 78 eu acho muito boa. Eu acho que trazer os personagens, por exemplo, ele traz menção a personagens que tipo, que você não fazia ideia quem era no filme de 78, sabe? Um cara que é mencionado, ele aparece no filme. Um dos molequinhos lá que faz bullying com o cara que a Laurie, que o moleque que a Laurie tá cuidando, é mencionado no filme como um personagem, sabe? Mostra que a cidade existe, Haddonfield, né? Eu acho
legal que funciona como sequência e como localização, assim, do lugar. E como filme de terror, como filme slasher, eu acho que ele é muito bom. Ele tem uma pegada mais moderna, que é no caso das mortes, porque o de 78 ele não tem um gore alto. Então, atualmente, é muito mais utilizado isso, com esses efeitos, sabe? E ele tem um teor mais alto de gore, assim, mais pesado. Mas ele ainda tem cenas de suspense do Michael Myers espreitando pra pegar a vítima, sabe? Que funciona muito bem nesse filme. A cena onde ele mata os jornalistas é brilhante. É brilhante aquela cena. Ela traz exatamente as duas coisas que o Everton falou. Ela começa justamente com o clima sendo construído em alguns planos mais abertos, mais longos, onde dá aquela ideia de que tem alguma coisa à espreita. E aí quando ele corta pra aquele plano menor dentro daquele banheiro, aí a gente cai pra esse outro lado justamente da violência, que é inerente ao filme. Ela tá lá, afinal, Halloween é baseado nisso. Então é muito bem construído. E o filme, eu tô citando essa, mas esse filme tem várias outras cenas muito semelhantes, sabe? Onde ele constrói todo esse universo de Haddonfield, e aí toda vez que o Michael, ou Mike para os íntimos, ele tá pra fazer alguma coisa, é um plano mais aberto, e aí esse plano vai fechando justamente pra chegar naquele personagem que vai ter o fim na mão do nosso mascarado. Cara, eu concordo muito do que vocês falaram, eu adoro esse filme. Foi um dos meus filmes favoritos de 2018, quando eu assisti lá no 2018, assisti no ano de lançamento, né? Não vi no cinema, que pena, mas filmaço, gostei muito de todo o clima, de toda a questão nostálgica, né, que vocês comentaram também, de como o filme abraça a nostalgia, essas grandes franquias que estão se revitalizando de alguma forma e estão continuando depois de muito tempo como sequências / reboots, né? O próprio Star Wars, Jurassic Park com Jurassic World, Caça-Fantasmas que saiu mais recentemente, o Pânico, que a gente comentou também aqui. O Halloween também fez isso e fez um primeiro filme que acerta muito nessa questão de balancear a nostalgia e fazer um filme moderno ou um filme de terror que a gente tá vendo. Obviamente, eu acho que tem muito da mão do Jason Blum, né, do cara da Blumhouse, das pessoas de lá, que devem ter apitado, mas também ter trabalhado junto com toda a equipe que queria trazer de novo essa franquia. E acertam aqui de uma maneira bem feita pra caramba, de toda a questão de trazer a nostalgia, você se conecta de novo na cidade, você relembra dos personagens, por menores que sejam, que estão lá, eles fazem esse jogo do gore com suspense de maneira muito bem feita. A gente tem que lembrar que tem uma pessoa por trás da produção que é muito importante pra futuro isso funcionar, que é o Carpenter, que ele é um dos produtores do filme e ele é o responsável pela trilha sonora do filme, que é uma coisa que é ótima em todos os 3 filmes, mas não vou dizer o resto a gente vai conversar, mas o Carpenter tá de volta na produção, faz a trilha sonora, então todo o clima criado e toda a construção de filme é funcional, é muito legal, é divertido assistir ou acompanhar aquela história, não para as pessoas que estão participando do filme, né? Porque realmente o Michael Myers não é uma pessoa muito divertida de ter companhia. Outro ponto que é interessante do filme é a questão de como a Laurie tratou o trauma dela, né? Se isolando, virando uma guerrilheira, tá ligado? E é muito legal que mostra no filme que isso impactou ela, impactou depois a vida da filha dela. Eu acho muito foda como constrói essa família da Laurie também. E de modo geral, impacta muito a cidade também, né? Porque ela é 100%. Ela é conhecida na cidade como, olha, a velha louca. Aí todo mundo fica, Mike Myers, Halloween, não sei o que, sabe? Aquela coisa assim, típica de cidade redneck. Eu achei muito boa a história, esse pano de fundo que eles criaram e como eles fizeram esse corte de tempo, né? Tipo o Mike tá numa instituição, ele tá lá preso de fato, a Laurie tá se preparando porque ela entende na cabeça dela que ela tem que estar preparada porque o Michael pode sair a qualquer momento daquele lugar e o confronto vai ser iminente. Então, e uma coisa importante é que o pessoal, né, o Green e o pessoal que tá criando a história, primeira coisa que eles pensaram foi descartar toda essa ideia de parentesco entre os personagens, né, porque começa a partir do 2, né, do parentesco da Laurie com o Michael, eles descartam isso, por isso que eles vão direto do 78 pra agora, esse de 2018. Você ia falar alguma coisa, né, Anderson? Desculpa. Não, então, exatamente essa questão desse parentesco forçado entre eles, porque no filme original não tem nada a ver, nunca citado isso, até rola uma passagem de tempo entre os acontecimentos, não teria como um ser irmão do outro, mas principalmente como ela passou a vida inteira se preparando para esse confronto que parecia que nunca ia chegar, enquanto pro Mike Myers ele havia entrado num estado paralítico ali, digamos assim, onde bastou
bastou um jornalista apontar a máscara pra ele e falar que existe uma pessoa que aquilo despertou toda a fúria que existe dentro daquela entidade, daquela coisa. Do mal encarnado, né? Que como exatamente. Então você tem o mal que tá sempre à espreita, que nunca dorme, mas ele está ali, e o bem que a todo momento tem que estar preparado pra enfrentar esse mal. E o que gera a cena ótima. A cena de batalha final desse filme, ela é absurda, cara. Não, sim. Antes da cena de batalha final, eu acho que uma coisa que é muito foda que eles fizeram aqui, a figura do Myers é uma figura aterrorizante e a máscara pra mim, óbvio, porque ele usa, mas pra mim é a mais icônica de um slasher ou de um assassino no cinema, assim. É um negócio assustador. O William Shatner, né, cara? E como eles colocaram nesse filme, desde a primeira cena que ele nem tá com a máscara ainda, depois quando ele coloca a máscara pela primeira vez, é muito aterrorizante você ver aquela entidade, aquele personagem tão aterrorizante. A forma, né, como ele é chamado no The Shape, né, verdade, que ele chama. E voltando, né? Reaparecendo, surgindo, renascendo. É uma coisa muito foda como eles fizeram. Dublado pelo Nick Castle, que foi o Mike no filme original. Isso é maravilhoso também, cara. Isso é foda, cara. E o que eu acho foda é a máscara estar envelhecida, tá ligado? Sim. Que mostra que o cara, ele envelheceu, a máscara ele não é uma usa parte máscara, da vida dele. A máscara é parte dele já. A produção do filme é muito boa, assim, sabe? Todos os personagens que aparecem pra compor aquele universo, junto da Lori, todos são muito... Eu quero saber o que tá acontecendo com todos eles, sabe? E é muito difícil um filme conseguir fazer isso. Ainda mais slasher. Ainda mais um slasher. Eu quero conhecer quem é aquele xerife, quem são aqueles policiais, mais da filha da Lori, claro, da neta, justamente pra questão de parentesco. Como que é a convivência deles ali, a questão da cidade. Então, o filme, ele é muito competente em criar, não só toda a aura de temor que ronda essa cidade, mas também como criar uma gama de personagens muito interessante. Então juntar os dois, e aí você junta os dois, por isso que esse filme ele é tão bom, ele é tão acertado, sabe? Eu acho legal porque o filme ele tem muitas tomadas assim que são parecidas com o primeiro. Sim. Uma cena, por exemplo, que a neta dela tá olhando pela janela e na verdade ela não vê o Michael, vê a Laura e tal. Mas ela também tem cenas originais, no caso. Aquele plano sequência, o primeiro que ele tá no Halloween. Pra mim é a melhor cena dessa trilogia, tá ligado? Que ele vai passando pelas casas, né? Nossa, é muito boa aquilo, velho. Porque é ali muito moderno, tá ligado? Tipo, exatamente. Porque na época já estavam fazendo muito isso, sabe? Então, até essas pessoas que só vão aparecer pra serem mortas, você fica assim, saiam daí, sabe? Você se importa com elas, é brilhante essa construção. E esse plano de sequência eu acho muito foda. Eu acho também uma das melhores cenas do filme, assim, dos 3 filmes no geral. Porque ela, como você falou, é moderna, né? Uma coisa assim que talvez o terror estava usando mais, tá? Uma coisa diferente do que era dos outros Halloweens. E também é aquela coisa daquele mal verdadeiro, né? Daquela lenda da cidade, do local. Tá ali no meio e tá passando despercebida. E ele vai andando pelos meandros, ele vai vendo como tá a cidade, ele vai vendo as pessoas continuando a vida ali. Mas você sabe que ele tem apenas um pensamento na cabeça, que é matar a Lori e matar pessoas. E culminando, né, na morte de uma pessoa aleatória que é super gore, super violenta, mas que, puta que pariu, é aquilo pra definir que ele tá de volta, né? Eu acho essa cena também brilhante, cara, muito foda. E outra coisa que eu gosto muito desse filme também é que, mesmo no original de 78, a gente tem a protagonista, ela sobrevive ao final daquela história, mas aquele é um filme do Michael Myers, como viria a ser toda a franquia até esse momento. E é muito bom que esse filme, ele é um filme, ainda que existe o Michael Myers, ele é um filme da Laurie. Sim, total. Da Laurie e também da claro, e de quem tá ao retorno dela. Exatamente, mas é isso uma questão lógica, né? Porque a partir do momento em que ela abraça a ideia de falar assim, eu não vou viver apesar de eu viver minha vida em função do temor que eu tenho desse cara, ele não vai definir quem eu sou. Então assim, eu vou me preparar o que eu puder pra enfrentá-lo, sabe? E o filme saiu bem na época forte do Me Too, né? Também, aquele movimento lá fora das mulheres, né? E conversou muito, né? Se conversou muito dessa ideia do filme e do que estava acontecendo ali na indústria. O único ponto que eu não gosto muito do filme é o psiquiatra lá. Eu não gosto muito, porque ele é muito maluco, tá ligado? Ele é mas malucaço. o Loomis também era. Sim, eles meio que fizeram um novo Loomis, tá ligado? Exatamente. Eu não curti muito. Eu entendo o porquê, mas eu acho que pra mim passou, assim. Pra mim é só mais um maluco ali.
puta, eu gosto que o Mike cagou pra ele, né? Um balde. Eu gosto dessa ideia de que ele liberou o cara de propósito pra ver como ele se comportava no ambiente selvagem. Tipo, caralho, mano, que ideia de imbecil é essa? Enquanto no filme original e nos outros, o Dr. Loomis é quase o nêmesis do Myers, né? Porque além da Laurie consegue sobreviver, o Loomis é o cara que você percebe que o Michael Myers, ele parece pensar no que ele vai fazer? Ou ele é influenciado? Isso nunca fica muito bem claro no filme, qual que é o tamanho do poder ou da influência do Loomis pra cima do Michael. Mas você entende que o Michael, de certa forma, ele sabe que ali não é uma pessoa pra ele mexer, apesar do que acontece depois, né? Ele acaba morrendo. Mas aqui nesse filme ele falou, foda-se, sabe? Tipo... ele ficou experiente. Se o Michael Myers falasse, ele ia falar, Laurie, sabe? Foda-se o resto. Mas só porque você puxou, Anderson, a parte final do filme, né? A armadilha, a batalha ali da família, da Laurie com o Michael é bem foda também, mano. E eu gosto do clima dele. Eu acho que esse filme, ele tem uma construção narrativa, uma construção de montagem mesmo. O filme, ele começa de um jeito, isso vai ficar mais claro quando a gente for falar do Kills. Eu acho que ele se mantém constante, assim, na ideia que ele tem, de criar esse suspense, criar esse terror, tem a sua dose de gore, tem uma dose de ação interessante. Eu acho que o filme, ele se mantém constante, assim, ele não tem o ritmo dele é muito bom, você sempre tá interessado no que tá acontecendo. Ele é um filme que quando você vê, acabou. Chega num final grandioso, assim, tem uma puta batalha final muito bem pensada, com interação interessante dos personagens, eu acho muito foda. Isso que eu ia falar, porque apesar da Laurie ter se preparado a vida inteira, ela percebe que ela não tava preparada o suficiente, cara, pra enfrentar ele sozinho. Tanto que ela precisa da ajuda da prole dela pra poder dar cabo da coisa, né, da forma. E que cena foda é ele lá preso no Nossa, porão, olhando, foda. tudo pegando fogo em volta, tá ligado? E as três olhando pra baixo, né? Exatamente, velho. Eu acho muito foda o final também, acho que funciona muito bem, cara. E quando a gente chega nesse final, a gente já sabe. A ideia era só esse filme. Do Gordon Green era só esse filme. O filme, ele foi muito bem de crítica e muito bem de bilheteria. Esse filme custou 10 milhões de dólares. Ele faturou 250 milhões de dólares. Então, ele foi um puta sucesso. Então, eles pensaram em fazer mais... A primeira ideia inicial do Green e do McBride eram fazer mais 2 filmes e gravar os 2 na sequência. Mas aí deram um pezinho no freio e falaram assim, calma, vamos lançar primeiro o próximo? Eles já tinham ideia da história como um todo, né? Mas vamos lançar só um, gravar só um, porque a gente vai ver como vai ser, né? A recepção e tudo mais e tal. E foi assim que fizeram, né? Em 2021, com um atraso, né, por causa da pandemia, saiu o Halloween Kills. Ou, no título em português, o Halloween Kills. O terror continua, porque não dava pra ser só Halloween Kills, né? Tinha que ter o terror continua pra ser o clássico slasher, né, com aquele nome a mais. Mas bem, basicamente, o David Gordon Green volta pra dirigir o filme também é escrito por ele, pelo Danny McBride e pelo Scott Teems. E o filme, ele é uma sequência diretaça dos acontecimentos do Halloween de 2018. E eu acho isso legal, porque eu não sabia. Eu fui assistir ele agora, eu não tinha assistido ano passado. E é uma construção literalmente da cena que termina o filme anterior. Não existe um intervalo, nada. Elas entram na caminhonete, elas vão pra parte traseira da caminhonete, começam a se mover, já entra o segundo filme ali. Não tem espaço pra nada. Os eventos acontecem na mesma noite ali. Sim. E bem, o que vocês acham de Halloween Kills? Como eu já tinha indicado esse filme num cast antigo, eu acho que foi no BMF das Bruxas. Não, eu acho que você... Foi no BMF das Bruxas? Eu acho que você comentou também ele no filme de 2021. E na lista de filmes 2021 também. Eu não lembro qual parte da lista, mas acho que você comentou em algum momento. Que ele foi uma... Não, eu só comentei, porque ele não entrou em nenhuma categoria. Isso porque eu vi o cast hoje, pra me preparar pra sua pergunta ardilosa, como sempre. Muito bem. Mas enfim, e é muito bom que ele já pega... Ele pega que você tá naquele estado frenético do final do primeiro filme e te agarra e vamos embora, sabe? Não tem pausa pra nada. E isso me agrada. Como eu falei, ele é um filme abaixo do primeiro, mas pô, tá longe de ser ruim. E ele vai pra um outro lado mais interessante, que enquanto no primeiro a gente vê principalmente o foco do Michael e a família da Laurie, aqui a gente vê qual que é o impacto dele para a cidade. Então
a cidade, a cidade passa a perceber que aquele mal encarnado, ele não é um problema só pra Lori, ele é um problema pra todo mundo. E se as pessoas não se unirem pra dar cabo daquilo, não vai sobrar ninguém. Tanto que começam a aparecer os personagens que foram citados no primeiro filme, eles começam a ganhar corpo e vida aqui nesse segundo filme. Que aí aparece o Anthony Michael Hall, ele era o garotinho lá, fizeram um retcon no flashback e tal, beleza. E que funciona, não achei que ficou deslocado. Ele tem o trauma de saber o que aconteceu e dele ter visto o bicho passando na frente dele. E aí tem a menininha que cresce, fica traumatizada. Tem as outras pessoas, o policial, que aquele é um caso que assombra ele há mais de 40 anos. Então, assim, tem todos esses aspectos que agora a gente vê que aquele universo que foi estabelecido no primeiro filme, ainda que a gente saiba que existe fora da família da Lori, agora ele tá sendo expandido. E isso foi um ponto que me agradou bastante. Eu acho legal isso também, que ele traz muito do primeiro filme na questão dos personagens e mesmo de continuar a história do primeiro filme daquele ponto, quando ele mostra principalmente a história do policial, que foi o primeiro a atender lá, que foi na casa do Michael Myers, que matou... Que não conseguiu... matou o colega e não conseguiu matar o Michael Myers. E eu acho muito interessante por exemplo, esse flashback eu acho muito legal, porque ele é muito montado como se fosse realmente do filme de 78, sabe? E ele estabelece muito também pra dentro do próprio filme. Sim, a relação do Michael com aquela casa. E eu fui ver, tipo, mano, o Loomis que aparece, cara, eu fiquei embasbacado que não é tipo um deepfake, não é nada tipo disso. É um cara que parecia com Nossa, sério, mano? Colocaram maquiagem nele. E a voz prático. A voz é um comediante que faz uma imitação do Donald Pleasence muito bem, tá ligado? Caralho, muito que foda. É muito com o que deveria ter sido feito com o Grand Moff Tarkin nessa trilogia última do Star Wars. Peter Cushing. Só que o Peter Cushing ele foi recriado digitalmente. Sim. Só que a voz é de trechos antigos dele, onde passou por um programa de inteligência artificial pra colocar fluência na voz dele. Mas convenhamos que esse do Halloween funciona muito, muito melhor, porque justamente é um efeito prático. É um efeito prático. Ou seja, foda, velho. ele não fica datado, cara. Olha, eu não gostei tanto quanto vocês gostaram do Halloween Kills. Eu acho que ele tem alguns problemas. Eu acho que, assim... Tem bem mais problemas. Ele definitivamente tem mais problemas que o primeiro. Eu acho que ele tem uma boa ideia, mas ele é mal executado em alguns momentos. Eu acho, sim, que o Kills, ele podia ter sido um filme muito foda. Ele podia ter sido um filme que é esse meandro, porque é um filme pra exaltar o poder de destruição e o poder de maldade do Michael. O Halloween é pra isso. Isso ele até consegue fazer, de estabelecer que... Ele consegue, mas cara, eu o acho... Michael Myers, ele é assim, ele é insano a nível normal. Então, quando ele tá mais insano, a parada é sem comparações, sabe? Mas tem dois pontos do filme que eu não gosto muito. Primeiro, os personagens muito burros. Não, isso é uma das coisas que me irritou. Esse irrita... Tá certo, personagem burro em filme de terror é comum. É o que mais tem. A gente falou no episódio clichê. Mas é porque é foda que tem o termo de comparação, né? Sim, exatamente, que aí o que ele faz tão bem de expandir o universo, ele faz tão mal em tratar alguns personagens como se eles fossem apenas meros bobos da corte ali dentro daquela história, sabe? Porque isso pra mim culmina muito na morte daquele senhorzinho que não tem nada a ver com a história, mas todo mundo, olha o Michael, que não sei o que, e quando você vai ver, o cara era só um esquizofrênico. O cara tinha Alzheimer, tá ligado? Isso que é foda também. Essa questão da turba enfurecida, sabe? Eu entendi a crítica. Eu entendi a crítica, mas eu não gostei da forma. Sim. E o segundo ponto é justamente do hospital, que é coitada da Laurie, que ela ficou só na cama o filme inteiro, tá ligado? E quando ela foi agir, tipo, foda-se, ela voltou pra cama do hospital. É muito bizarro isso, sabe? Faz sentido, lógico que faz muito sentido pro filme. Faz sentido, você tá dando descanso. É isso, né? Tipo, vai, Michael, brilha, porque depois vai ter... Mas aí... acaba sendo perdido esse ponto da Laurie nesse filme quando você assiste o End. Você fala, caralho, então não serviu pra porra nenhuma o que aconteceu no Kills. Mas tudo bem, a gente vai conversar sobre isso. Quando a gente chegar no End, velho. A gente vai conversar sobre isso. Mas assim, eu acho que esse filme tem esse problema dos personagens. Tem aquela cena do carro, aqueles personagens que ele mata no carro lá, que tem muitos personagens que são, assim, referenciados, tal, do primeiro filme. Ali é um show de burrice que é insana, me irritou quando eu tava assistindo, mas tudo bem. Sim. Ainda eu que acho as mortes sejam bastante... Ainda que as mortes são legais pra caralho, são fodas. Isso que eu ia falar. Essas são toscas, mas o filme que tem as mortes mais da hora. Quando ele mete a faca na cara do mano que tá vestido de médico lá, eu falei, caralho, velho, que é isso, mano? O contexto da cena é idiota. Exatamente, irrita porque é idiota. Eu acho que esse
filme tem um problema de tom que não tem no primeiro filme, e o primeiro filme ele se mantém ali naquele suspense, ação e terror constante. Aqui, eu particularmente, eu acho que aquelas recriações de flashback das coisas setentistas me tiraram um pouco do filme. Não achei que funcionou tanto. As sequências mesmo, às vezes ele usa muita câmera lenta na ação, depois ele acelera, Caralho, depois ele também. tenta recriar uma Coisa maneira que que ele teve. usava lá em 78. E não Então, teve no primeiro filme. É, exatamente. Quer dizer, no filme segundo agora. Não no teve no de filme de 2018. 2018. Então eu acho que ele tentou, assim, eles tentaram jogar mais coisas de referências e também moldar mais ideias dentro de um filme, e ficou meio bagunçado e também sem encontrar um tom ali que seja uma unidade durante todo o tempo do filme, né? E aí falando de burrice, a gente tem que dar uma salva de palmas para a filha da Laurie, porque ela praticamente derrotou o monstro e ela, não, eu vou aqui resolver brincar com ele. Porra, velho, sério? Não, Apesar de que, rapidinho, ela ter feito isso foi uma burrice gigante, mas a morte dela ainda foi bastante incômoda, cara. E a morte dela tenta emular, né, muito do tipo de morte de uma mulher ali dos slashers, né, que a gente conhece, que ela parada e o Michael Myers dando facadas nela. Então, ela tem esse ponto e eu acho que tentar emular também de trazer. É incômoda, eu acho, mas também é incômoda pela cena, óbvio, mas a personagem também era uma personagem que eu acho que estava sendo bem conduzida ali no primeiro filme, porque no segundo, basicamente, eles não têm condução nenhuma, né? Basicamente, eles só estão lá, né? E afinal, a nossa protagonista, ela precisa perder alguma coisa pra poder ter a força pra derrotar essa grande entidade do mal que existe. Mas tem umas mortes bem legais, mano. A morte ele matando do namorado, o namorado da Alison. Essa cena é foda, velho. Não, a morte do Big John, o Stirober em martel, tá ligado? Nossa, sim, foda. Que pula o olho do cara pra... Não, E na cena que depois ele dá uma que a facada galera... no sovaco do cara. Nossa. Sim, não, mas essa cena que todo mundo espancou ele, todo mundo... Cara, ninguém se certificou de dar um tiro na cabeça do cara. Quando ele levanta... É da hora. Deixa eu ele começa a arrebentar vocês. o cara com aquele taco de Vocês pano. sabem. Eu lembro quando eu tava assistindo o Halloween, eu não assisti na época, mas eu lembro quando saiu, o pessoal falava assim, Halloween, pô, é pesado, é agora pra caralho, e tem uma morte lá que é foda, que é puta que pariu, é bem pesado. Eu falei, caralho, que morte será essa? Eu assisti o filme e tal, eu não sei exatamente qual que eles estão falando, porque pra mim, quase todas são bem pesadas, assim. Sabe qual eu acho que pode ser? Eu acho que pode ser a do próprio maluquinho do hospital, tá ligado? Então, eu acho que é outra isso. parte do filme que eu não gosto, esqueci de falar. Do Então, cara foi o que eu falei, a foge questão é que a turba perseguiu aquele senhor claramente com problemas mentais, de Alzheimer, esquizofrenia, e todo mundo achando que era o Michael, e aquele senhor ele chegou sim. no ponto onde ele Nossa, mano. só poderia cometer o suicídio, sabe? Tipo, não sei se é turba só pra... burra. a crítica faz sentido, né? A Foi ideia, o que eu falei, né? eu entendi a crítica, mas eu não gostei tanto de como ela foi feita ali. Também acho que é uma parte da meio que uma barrigada no filme, sei lá. É uma parte assim que é muito perdida, né? Eu achei que faria mais sentido se ele matasse alguém ou tivesse envolvimento em alguma coisa, mas realmente é só pra tirar um foco e pra confundir a turma ali que tá obcecada, né? E se eu não me engano, não tem um que eles matam no carro também? Não é esse, é que ele Não, tava eles dirigindo o encontram carro. ele no carro, exatamente. Eles encontram ele no carro, é verdade. Eles encontram ele no então, carro. assim, toda essa parte, ela vai ser muito idiota, cara. Só que quando chega no... Sim, o filme, como a gente comentou, é basicamente destruição, Michael Myers matando pessoas, Michael Myers matando pessoas, Michael Myers matando pessoas. Eu acho que ele começa bem... A cena inicial, eu acho dela muito foda, quando ele sai do fogo, aí ele mata os bombeiros lá, eu falo, caralho. Foda. E Mano, essa cena, ela é absurda. E o David Gordon Green, assim, ele filma pra caralho a ação, mano. Ele filma muito bem, né, essa primeira parte. Porque quando ele sai do fogo, fala, caralho, essa câmera lenta funciona. Ela faz todo sentido. Essa cena dele matando os bombeiros com o equipamento dos bombeiros é foda. E tem aquela primeira pessoa, né? Quando a gente tá na visão do capacete, na visão do bombeiro, você fala, caralho, mano, ficou muito foda isso. Dá pra ver a imponência do Michael Myers, né? Como ele é uma coisa que não é urbana, né? Aquilo, não é normal uma pessoa fazer aquilo. E ele é um tiozão parrudo, né? Ele é um tiozão parrudo. Ele é um velho bombado, né? Ele é um velho bombado, exatamente. Mas aí o que me suscita um ponto depois de crítica, principalmente no terceiro filme. Mas a gente vai chegar lá. Mas aí quando vai chegando pra resolução do filme, aí eu não sei se passou isso, se vocês têm essa ideia, que nem eu tenho, mas acho que a gente vai conversar mais
sobre o terceiro filme. Mas eu sinto já no Kills que eles não sabiam muito bem o que fazer. Porque não era pra ser uma trilogia, né? Mas ficou muita sensação de que eles não sabiam o que fazer no final do filme, na parte final do filme. É porque os dois filmes acontecem na mesma noite, os mesmos eventos, é uma sequência de eventos. É como se fosse um filme só. Realmente, aí você fica tipo, pô, e agora? Vão inventar coisa, né? Tanto que o final, pra mim, é meio broxante, né? Tipo, é isso, fico cada um, tipo, o Myers tá vivo, tudo bem, a Laurie tá fudida lá, então cada um continua a sua vida, tá no hospital, e é isso, acabou, vamos acabar aqui. Eu fiquei pensando o que poderia acontecer no Ends. Eu não tinha muita pista, porque eu não vi muita coisa do Ends antes de assistir o filme de fato, né? E, bem, uma coisa eu posso dizer, Halloween Ends me surpreendeu. Então, vamos conversar então. Halloween Ends, filme que saiu agora em 2022, né? Você ainda deve encontrar em algum cinema aí perto da sua casa. Ele vem pra fechar, né, essa trilogia nova do David Gordon Green. Então ele volta pra dirigir o filme. O pessoal que escreve o roteiro é basicamente a mesma galera, com a adição do Paul Brad Logan e do Chris Bannier. E o filme, ele se passa 4 anos depois dos acontecimentos. Se passa em 2022. Dos acontecimentos do Halloween Kills, né? Dos dois filmes anteriores, isso. Bem, começar com vocês. O que vocês acharam de Halloween Ends? Aquela velha expressão, fechou com chave de cocô, né? Olha, eu vou começar assim, eu tenho que desabafar, porque ontem eu já desabafei pros meus colegas antes de... Eu falei, será que eu baixei o filme errado? Porque eu comecei a assistir o Halloween Ends. Você baixou o filme? Olha aí, revelações! Eu baixei porque não é disponível aí, ó. Falha das produtoras que não disponibilizaram o filme. É que não tem Peacock no Brasil, né? E o filme saiu diretamente no streaming, né? Saiu junto no Peacock, nesse streaming lá fora, e no cinema, né? Estratégia errada para um cacete. Porque o filme, ele da primeira semana pra segunda, ele caiu 80% na arrecadação, cara. Bem... Porque na primeira semana vai todo mundo, aquela todo coisa. No cinema. Começa boca a boca, eu vou pagar pra quê se eu posso ver em casa? Cara, ainda mais depois que souberam como o filme é. Exato. Mas quando saiu as primeiras críticas do filme, as críticas tem muita crítica positiva. Teve muita gente que assistiu o Halloween e gostou. Eu me furtei de ler as críticas desse filme. Teve muita gente que gostou. Eu falei, pô, bem, pode sair alguma coisa daí, né? Vamos assistir. Eu comecei a assistir o filme, comentei com os colegas. Falei, mano, será que eu baixei o filme errado? Porque esse filme, ele tá uma bosta. E eu não tô acreditando que eu tô assistindo esse filme. Que eu não tô acreditando que é uma sequência do que eu tava assistindo. E, bem, o meu pensamento geral, o filme é horrível. Eu não gostei. Eu li as críticas positivas pra tentar entender o que as pessoas gostaram. Eu entendo que elas gostaram, mas é assim, é aquela ideia. O Halloween ele trouxe uma proposta diferente, que é contar uma história ali que não é necessariamente um slasher, não é muito parecido com o que estava contando, tentar mudar o foco, nem colocar o Myers nem a Laurie como protagonistas, mas pra mim ele falhou miseravelmente na tentativa de fazer algo diferente. Esse é o ponto. Eu acho o filme, ele dá uma melhorada na reta final, eu acho o final legal, eu gosto muito do final do filme, mas como filme, ele é horrível no todo. Então, é porque eu acho que a escolha principal do tema, assim, do filme, que é essa questão de a maldade do Michael Myers é como se fosse uma infecção, sabe? Que vai gerar coisas ruins pra Haddonfield. Eu achei muito tosco, tá ligado? Sabe por quê? Isso é Sexta-feira 13, parte 9. Lembra do legista comendo o coração do Jason? Aham. Então, mas é isso, velho. Um comentário que eu vi que eu achei interessante, que pra mim fez mais sentido e faria mais sentido, era... Esses filmes estão inversos. Se o Halloween Ends fosse o primeiro, o Kills o segundo, e o terceiro, o primeiro Halloween. Logicamente, você faz uma... fosse 3, 2, 1, né? Se as histórias fossem adaptadas. E faz sentido se você pensar no que a história pode evoluir. Porque quando chega nesse, eu acho que é um anticlímax fudido do que tava acontecendo nos outros dois. Então talvez tivesse um pouco menos essa impressão. Então, e aí eu vou chegar no ponto onde eu tenho sentimentos mistos acerca desse filme. 75% desse filme é puro ódio, pra mim. Porque ele não corresponde...
ele não corresponde... É, quase um nível Michael Myers de ódio. A diferença é que eu não saio matando ninguém. Ainda bem. Ainda bem. Mas assim, ele parece ele é um outro filme, ele tá totalmente deslocado. Principalmente a Lori e a neta dela, a Allison, que a gente viu a construção dessas personagens através de perdas e paranoia e uma batalha extremamente difícil. Elas viraram outras personagens. Uma evoluiu, que é a neta, virou uma burra, uma tapada completa. Não, é impressionante. Eu achei que era outro personagem. Juro por Deus. E a Lori virou a vovozinha boa praça, que, tipo, não parece que ela passou 40 anos da vida dela na paranoia. Ah, mas eu fiz... Cara, sabe, por mais que você faça terapia, você não sai do 0 pra 100 só por causa da terapia. Geralmente se você tá em 100, você vai regredir nisso, você vai ficar ali em 70, 80, você vai se tornar uma pessoa mais normal, mas ainda ciente do que aconteceu. Não, ela virou a tiazona, legalzona, que não sei o que e tal. A questão da cidade atormentá-la ainda existe. Aqui com um pouco mais de ênfase, a gente vê ela sendo encarada por umas personagens. Por que você tá rindo, sabe? E aquela foi uma cena que bateu forte, que eu falei, caralho, esse filme podia ser todo nessa pegada, velho. Nossa, tipo, ele erra demais. Porque ele assim, traz... Mas ele tem muito good vibes. E esse novo personagemzinho, que ele vai cometer um acidente, e aí ele vai ser influenciado pela maldade da cidade, e depois diretamente pelo Michael Myers. Ai, caralho. Eu odiei o Corey Koonis desde a primeira cena até a última. Eu também. Eu acho a primeira cena que ele acaba matando a cidade. É legal o nome dele. É legal, é tipo bizarro. A construção, eu não gostei, eu acho que eu entendi o Everton. A construção da cena e a finalização é legal, o personagem que é uma merda. Ah, não, sim, o personagem é uma merda. Porque a morte desse garoto, por mais que tenha sido acidental, ela é brutal, velho. É brutal, nossa, é pesado. Eu falei, caralho, começou assim, que é isso? Pra onde que vai isso aí? E aí depois começa com todo o tipo de história clássico, que é o bullying clássico, que vai formar o assassino, que vai formar... de babaca, que não sei o que. Coisa clichêzaça que é assim, o problema não é o clichê, o problema é um clichê mal feito. E, pra mim, uma coisa que é, assim, pra mim, que vocês comentaram da Allison, que vira outra personagem, né, a neta da Lori, esse romance que eles têm aqui, que é um romance do amor à primeira vista, é um negócio assim, do nada. Esse negócio é bizarro de tão mal feito, cara. Se a gente parar pra pensar, isso não teria acontecido se não fosse a Lori. Porque a Lori que... eu vou ajudar esse garotinho aqui, vou apresentá-lo para a minha neta. Sabe-se lá por que motivo. E a neta põe um olho na cara desse moleque e acha ele a coisa mais linda que já viu. Que é demais, velho. Toda essa sequência, eu falei, não é possível. Deve ter alguma coisa antes. Eles já se conheciam, não é possível. Mas não. Mano, cara, eu fiquei indignado. Aquelas cenas de moto com aquela trilha sonora melosa são ridículas, exatamente essa cena eu fiquei pensando, mano, que filme eu tô vendo, velho? Não, parece totalmente deslocado. Parece cara, a cena dele chegando pra ela, eu matei uma pessoa. Ela faz uma cara assim, aí ele dá uma carinha de triste, aí ela, não, tá bom, eu te entendo, vem cá. Cara, mano, sabe? Tudo bem que a Lori depois ela se arrependeu, ela vai falar assim, eu vi os olhos do Michael nele. Aí ela se liga que tem merda. Agora a neta dela virou uma idiota. Por isso sabe? que eu falo tá tendo comportamento de adolescente de 16 anos, cara. Eu acho essa ideia da infecção do mal boa. Ela é mais executada. Muito mais executada. Por isso que eu falo que estão invertidos. Porque imagina o primeiro filme com essa ideia bem construída no clima daquele primeiro filme, pra depois você trazer um Michael de volta, de verdade, um mal de verdadeiro, pra mostrar, pô, é assim que se faz, não é desse jeito que vocês estão fazendo. Mas tem uma cena que dessa questão da infecção que eu não gostei, tá ligado? Que é quando ele acha o Michael no túnel lá de esgoto. Ele é achado pelo Michael. E dá aquela troca de olhar, tá ligado? Que parece que o Michael tá transferindo os poderes pra ele. Eu achei muito bizarro aquilo. Não, o Michael acha assim, achei o meu herdeiro. Não, que nem eu fiquei falando. Desculpa. O filme até te distorceu a cabeça, né? Sim. Que nem eu tava falando pra vocês, né? Quando eu tava vendo, eu falei, o Michael... Eu tô numa cena que o Corey foi brigar com o pet dele. O pet dele é o Michael Myers. O Michael Myers é o pet dele. Que vê, mano, nesse filme, mano. O Michael Myers ali parado e o cara... Vamos, me ajuda, que não sei o quê. Mano, porra. Ele matou o jornalista por menos lá no primeiro filme.
Porque basicamente o filme é toda essa construção inicial do bullying que o Corey sofre. A Laurie vai lá, fala assim, não é assim, segue, você é um bom menino, tal. A família dele tenta ajudar, só que a mãe dele é aquela pessoa que foi pressionando ele. Aí ele tem um relacionamento com a Allison, né, se apaixona, fala assim, vamos embora de Haddonfield, que aqui não tem nada pra gente e tal, a gente vai melhorar. Só que aí ele contra o Michael, e aí ele vai desenvolvendo aquela mentalidade assassina e começa a cometer crimes na cidade daquelas pessoas que estão maltratando ele. E esses primeiros crimes que ele usa o Michael lá como se fosse um cachorro mesmo, fala assim, pega, Michael. Aí vai, solta os caras, o Michael mata. Fala assim, aí depois ele assume a personalidade e tal. Até engatar essa parte, já foi mais de 1 hora de filme. Então é muito ruim essa primeira parte. Essa primeira parte, nesse grande primeiro tempo do filme, assim. É de uma patetice. Puta que pariu, velho. Depois é uma sequência só de morte, tá ligado? Ele matou todo mundo e... tem umas mortes legais. Tem alguns são ok, tá ligado? Mas, tipo, não se compara ao Kills, por exemplo. Não. Muito mais criativas, tá ligado? Se bem que a parte que ele corta... o Michael que corta a língua do cara com a tesoura. Foi a única que eu achei essa da hora. Essa parte eu achei muito foda. Não, do DJ, né? Mas o resto é patente. E o DJ também é outro personagem ali que... sei lá, aleatório, né? Mas tudo bem. Tudo desse filme é muito aleatório, sabe? E o que eu falei Eu falei que o Kills, ele tem uma questão de tom e tal, ele tenta fazer várias coisas ali, mas ele tem uma sequência lógica ali, tem uma lógica acontecendo. Aqui, no Ends, realmente parece que não tem uma lógica, parece que eles fizeram 3 filmes em um, e vamos encaixar de um jeito que dá ali, encaixaram e ficou essa merda. Sabe o que eu acho, assim, honestamente? Que deve ter tido alguma pressão de falar assim, deixa alguma coisa pra existir um gancho, porque ainda que que agora a Blumhouse não tem mais os direitos, voltou pro Mark Ralé, LED, qualquer coisa, ela esqueceu. Sim. O Jason falou que também que ele não tinha intenção de fazer um novo filme na Blumhouse. Se eles forem continuar em outro lugar, podem continuar. Então é assim, é a ideia. É aquela ideia de você fechar esse universo, mas ainda existir a ideia da cidade ser meio merda, sabe? Então assim, essa história de a origem de Corey A única coisa boa desse personagem é o nome, que ele é uma homenagem ao Corey, o Corey Feldman, o ator, que ele sobrevive e vai enfrentando os Jason ao longo da sequência de Sexta-feira 13. Inclusive no quarto, se eu não me engano, ele chega a matar, né, entre muitas aspas, o Jason. Né, porque não morre, né, afinal. E o Cunningham é do diretor do primeiro Sexta-feira 13. Sim. Mas é só isso. Mas quando esse personagem abre a boca, velho, toda essa admiração pelo nome dele vai embora. E é um ator que não me convenceu também. Achei meio Ele é muito ruinzinho. Ele é ruinzinho. Puta merda. Em contraparte, pelo menos a atriz que faz a Allison, que eu esqueci o nome dela agora, a Andy Matichak, ela é muito boa em fazer personagem burra. Nossa, que Não, talento, ela é boa atriz. Ela é boa atriz, mas pelo menos assim, você vê que ela não tá atuando mal. É que as decisões e o roteiro é uma merda. Consegue entender a diferença? É assim, ela não tá ruim, o roteiro é uma bosta. O que foi entregue pra ela conseguiu fazer. Não, o que eu ia falar era o seguinte, depois, o confronto final, porque tem 2 confrontos finais, né? Que é o primeiro, que é a da Laurie com o Corey, que não dá nem pro cheiro, né? Não acontece nada, mas... uma decisão que ela joga o resto do filme no lixo. Já não valia nada, velho. Mas a decisão que eles tomam nessa ideia jogou de fato no lixo. Exatamente, porque era o personagem que tava sendo o foco da atenção e ele é descartado, literalmente. Ele se descarta. Pior ainda. Que é tosco. Mas o confronto final com o Michael Myers eu acho muito foda. Eu acho foda. E aí entra no ponto que o Vinícius falou, que ele comentou no grupo, que ele se perguntou se estava vendo o filme errado. E aí eu falei por que o final ia deixar ele mais nervoso, porque, cara, era pro filme inteiro ser nesse tom, velho. Nossa. Eu fiquei pensando, depois eu ia ficar mais puto porque eu assisti o resto do filme, né? Exato, eu assisti o filme muito puto. E quando chegou no final, eu tive um pouco de satisfação porque, caralho, esse final ele é fantástico. Ele é tão bom quanto o final do Halloween de 2018. Mas a jornada até ele é uma merda. A jornada até ele é sofrida, é ridícula. Ainda bem que eu não vi no cinema esse filme, velho. Nossa, que eu ia ficar nervoso. Então, assim, ele é totalmente descolado. Então, assim, ele claramente poderia ter sido o final do Halloween Kills, cara. Sim, e bem, o final eu acho, assim, foda. Cara, os 30 minutos finais do filme são absurdos de bom, cara. Toda a batalha com o Michael Myers, o modo como a Laurie desconta as coisas nele, sabe? Nossa. É muito da hora. E a resolução final daquela carreata, eu achei que funcionou muito bem aquilo. Não, eu achei muito foda.
Exatamente. Agora, ao contrário do segundo filme, a turba agora sabia quem era e precisava dar fim naquilo. Não só a Laurie, né? Aquele final da Laurie... A Laurie... E o final da cidade, né? E o final da cidade, exatamente. Todo mundo numa unidade sabendo que aquele mal tem que ser vencido. Tanto que o xerife fala assim, não, mano, hoje a gente vai resolver desse jeito. uma exceção, né? O policial falando assim, pô, mas esse não é o protocolo e tal. O xerife, não, hoje é isso, tá ligado? Não, a ideia de não ter um lugar pra adoração, pra lembrar, pro Michael ser aquela entidade que todo mundo lembra, sabe o que aconteceu, mas que não tem nada que ele possa ser lembrado fisicamente. Não tem um túmulo, não tem uma lápide, não tem absolutamente nada. Ele simplesmente virou parte daquele solo e não tem mais como voltar. Quer dizer, até um próximo filme. E como o efeito dele sendo jogado no triturador é louco, né, cara? Bom pra caralho. É muito bem feito, velho. A cena da Laurie X Michael, eu acho muito foda como ela vai... por isso que eu falo que ele... Eu tenho só um porém. Em todos os outros filmes de slashers que existem no mundo, quando o monstro pega a mulher e dá uma batida com a cabeça dela no vidro, a pessoa morre. Com a Laurie não aconteceu nada. Não é só nesse filme. Tem vários filmes que... dessa trilogia, ela é bem resistente. Vamos dizer assim, que ela é tão resistente quanto o Michael Myers. Mas eu achei muito foda ela tirando os membros dele, né? Então, crava uma faca num braço, aí corta... quando ele levanta a mão dele tá cortada no meio, assim. Eu falei, caralho, velho. E joga a geladeira no joelho dele. Quebra outra, o perna. Ele fica todo arregaçado. Corta o pulso dele, velho. Corta o pulso pra ele sangrar até não ter mais nada. Eu falei, caralho, mano, essa cena aqui entregou todo o gore, aquela tensão e aquele combate que a gente tava esperando há muito tempo, né? Do embate deles e principalmente há muito tempo da sequência desse filme, né? Durante o tempo que a gente tava assistindo esse filme ruim. E aí o diretor veio essa semana agora falar assim, não, porque essa trilogia nunca foi sobre eles. Caralho, a mulher se preparou 40 anos pra quê, então? Pô, sobre legado do quê? Não tem legado a ver. Quem que é o legado? O legado é ela, porra. Então, esse fechamento da Laurie, obviamente vencendo, e também o fechamento da cidade, todo mundo se livrando do mal, aí vai pra cena do treinador, realmente caralho, mano, isso aqui tá foda, hein, velho, tá bem feito. E é aquele negócio de triturar mesmo, que não vai sobrar mais nada, né? Não é pra ter mais nada de resquício do Myers. E, bem, eu acho que não tem mesmo, né? Os caras não vão criar, eu acho que essa galera que criou essa trilogia e chegou nesse final não tem ideia de continuar, né? Com o Michael Myers, né? Aí o que eles vão pensar? A indústria que a cidade é mirabolante, né? A cidade é má influência pra quem tem a cabeça fraca. Mas, cara, o final, ele pelo menos compensa o tempo que eu perdi assistindo o restante do filme. Mas por isso que eu fiquei mais puto. Porque é um puta do final da hora. Dá até um cast. Filmes bosta com final bom, sabe? Entraria naquele cast de cenas boas e filmes ruins, velho. Caralho. Sim, é uma sequência fodida, mas assim, em termos de filme como um todo, definitivamente eu acho o pior dos três. Certo, galera? Também acho, certinho. Com certeza. Bem, eu acho que o favorito dos três deve ser o primeiro, né? Eu também, também. O primeiro eu acho muito foda. E bem... Sem notas, é isso? Bem, vamos dar nota pra franquia como um todo. Se fosse pra dar, seria só pro último, né, cara? Se fosse pra dar, seria só pro último. Seria uma nota muito boa, né? Seria um 2. A gente pode dar pra deixar o registro, né? Como final da trilogia, né? Então, Everton, são 2? Nota 2. De 0 a 10 o quê? Facadas? 0 a 3, 0 a... Não, de 0 a 10, Michael Myers que aparece no terceiro filme. 2. É verdade. É uma boa nota, Everton. Nota 2. Aquela cena do cara roubando a máscara do Mike, mano. Velho, aquilo teria muito cara de tipo Halloween 5, Halloween 6. Ou pior, Halloween 3, que nem tem o Michael Myers. Tipo, puta merda. Mas assim, se eu fosse pra dar uma nota assim, sei lá, 0 a 10 facadas, uma nota ok, eu acho que um 0 a 10 burrices. Tá não, esse filme é 0 a 10 burrices, irmão. Eu acho que um 4 ok, muito pelo final, sabe? Porque o final ele dá muita nota pra esse filme. Então, pra mim seria um 5 justamente por isso. Sem o final, ele seria 1. Eu não consigo dar 5 a metade. Metade é muita coisa pra esse filme. Eu dou um 4. Metade não passa de ano. Eu dou uma nota 4 também, que eu acho que tá de bom tamanho, mas ele tem muita sorte de ter essa cena final, porque, mano, olha, esse filme é ruim. Esse filme é ruim com vontade. Então, se você quer assistir, assista o Halloween de 2018, assista o Halloween Kills e assista o final do Halloween. A meia hora final do Halloween Ends. Um 4.3, né? A nota pro
pro Halloween Ends, mas bem, é isso, né? Deu pra gente conversar, os 3 filmes, cara, são... com certeza foi, pelo menos, eu acho que uma coisa que esse filme fez bem foi mais uma franquia que foi renovada, rebutada, revitalizada, continuada, seja como você queira denominar, mas que funcionou bem, que deu boas bilheterias, que chamou a atenção de muita gente, filmes bons, filmes ruins, mas de alguma forma trouxeram alguma coisa nova, né? Então, bem, mais uma sequência ali. E se você tem curiosidade, vá lá assistir os filmes muitos do Halloween, que filme do Halloween não falta, né? Comenta com a gente qual que você mais gosta desses novos e também da franquia inteira como um todo, certo? Vamos pro bloco final? Vamos. Recomendações, críticas e o que mais vier à nossa cabeça agora no bloco final. Muito bem, bloco final do Sofaverso, começando agora da gente comentar alguma coisa que a gente assistiu, que a gente leu, que a gente escutou, vale qualquer coisa. Quem quer começar? Eu ainda vou manter nessa ideia do terror, mas agora do mundo real, que é uma série documental da Netflix chamada Conversando com o Serial Killer. Ela já tem um episódio sobre o Jeffrey Dahmer, que agora tá em alta por causa da série do Ryan Murphy, que pra avaliar o cara cagou tudo, né? Meu Deus, os caras romantizaram um canibal, velho. Enfim... Mas, e aí, em especial o episódio a temporada que eu vi agora sobre o John Wayne Gacy, o famoso palhaço assassino. Eu não assisti de tabela essa temporada, porque minha namorada tava assistindo, assisti de tabela. Mas parecia bem interessante, assim, bizarramente bem, interessante, claro, né? Pra quem tem interesse no tema, e aí um complemento que eu dou há bastante tempo, que eu sou leitor de um site chamado Aprendiz Verde, que fala exatamente sobre isso, serial killers e mortes estranhas, etc. Então, é uma parada que eu leio principalmente pra entender por que ela acontece, o contexto que ela acontece, pra gente ver também que, como os Estados Unidos ele é prolífico em produzir serial killers, então é isso, porque, né, a gente falou tanto do Michael Myers e infelizmente existem coisas parecidas com ele na vida. Assustador. Everton? Eu vou indicar uma série da Netflix que eu estou assistindo e que estou gostando, que é o Clube da Meia-Noite, nova série do Mike Flanagan pra Netflix. Ela tem uma pegada diferente das outras, ele tem acho que uma linguagem mais adolescente, assim, mas ela é muito boa também. Eu acho que ela traz alguns temas legais de discussão, acho que ela funciona bem a história. Cara, ela tem susto pra caramba também, nossa, sabe? Ele coloca... Eu assisti 3 episódios, ele tem bastante jumpscare, né? O primeiro ele faz graça com isso, que eu acho muito bom. Que ele faz graça com essa questão do jumpscare, sabe? Mas eu acho que é uma série boa, eu acho que uma história legal, sabe? Eu tô achando legal, É bem diferente do... Assim, do que a gente tá acostumado... Acostumado, não sei se é a palavra, mas do que a gente assistiu em Residência Hill, Mansão Bly, o Missa da Meia-Noite, é um tom diferente. Você vê muita coisa dele, né? Mas é um tom bem diferente, assim. Mas eu tô achando legal. Eu tô querendo continuar, mas confesso que eu tô assistindo em doses homeopáticas. Sim. Eu acho que eu vou... Mas eu vou continuar, a intenção é essa. Cara, eu vou ficar na Netflix também, e também vou falar uma série documental, mas essas séries documentais que são séries... Acho que tem essas séries documentais históricas da Netflix. Vinícius foi mordido pelo bichinho dos documentários, velho. Cara, eu tô baixando os documentários e eu descobri que a Netflix tem um monte de documentário que são poucos episódios e poucos minutos. É tipo meia hora, 40 minutos. Eu falei, caralho, isso aqui é perfeito. Vou baixar essas coisas no trem. Ultimamente, o melhor conteúdo da Netflix são os documentários. Exatamente. Eu já recomendei uma série parecida, com o mesmo esquema, que era aquela Age of Samurais, que falava ali do período da ascensão do Nobunaga Oda no Império Japonês e tal, até a sua morte. E o que eu comecei a assistir essa semana, falta só o último episódio, é Ascensão, o nome da série, e fala do Império Otomano, né? Que quando o sultão otomano Maomé II foi lá conquistar Constantinopla. Então, é uma coisa assim, um período histórico ali bem específico, mas eu fiquei muito impressionado com a qualidade técnica da reprodução da série. Não é aquela série de documentário que tem os historiadores falando, né, tal, e tem aquela reprodução que é bem bizarra, sabe? Aquela armadura bem vagabunda que o cara vai lá e às reconstituição que não, né, tem nada a ver com porra nenhuma. Nível linha direta, velho. Mas essa, mano, a reconstituição é fodida e tem muito tempo de tela dos atores conversando, de reprodução das batalhas, reprodução dos acontecimentos. E, cara, eu tô achando muito foda. Tem 6 episódios, é uma série de 2020, eu achei agora esses tempos, e é o que eu tava assistindo essa semana na Netflix.
Eu fico imaginando nossos professores vendo alunos que não gostavam de estudar história. Eu, particularmente, sempre gostei de história. Sim, eu mas a galera que não gostava de história e ia mal pra caralho hoje. Nossa, olha esse documentário sobre história, que legal, que não sei o quê. Sabe? Deve dar um desgosto tão grande. O mundo dá voltas, meu amigo. Não, o mundo não dá voltas. Ele dá um duplo twist carpado, cara. Mas é bem por aí. Mas bem, caramba, a Netflix não está pagando a gente, mas deveria. Ó. Bloco final, só Netflix. Porra. E é o serviço que a gente mais mete pau. Claro, olha o preço dessa porra. Tá foda. Eu só pego o caído do caminhão. Eu não pago Netflix. Tá foda. Tá foda. Tá doido. Bem, é isso, né, galera? Espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio. Quer conversar com a gente sobre Halloween, sobre seu filme de terror favorito, sobre documentários e séries da Netflix? Manda um e-mail pra gente, podcastsofaverso@gmail.com. Pode procurar a gente na sua rede social preferida. A gente tá no Twitter, tá no Instagram. Pode entrar no nosso grupo do Telegram, tem o link de convite aqui no post do episódio. É só clicar lá que você vai direto pro grupo, você será muito bem-vindo, vai lá pra gente conversar. E também, claro, pra continuar escutando o Sofaverso, procura a gente na sua plataforma de áudio favorita. A gente tá no Spotify, tá no Deezer, tá no Amazon Music, tá no Anchor. E onde você não encontrar, manda um e-mail pra gente, se comunica com a gente, que a gente vai dar um jeito de atualizar e colocar o podcast lá. Toda semana tem episódio novo e a gente se encontra semana que vem. Valeu! Falou! Cara, esse filme do Halloween Ends, ele é tão broxante no modo geral que eu vou fazer igual o Michael Myers, vou me ficar recluso, escondido no esgoto da cidade. Tempo. É. Ninguém ia achar ele lá. Exatamente. Valeu. Tchau, galera. Até mais.